E aí, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e estou aqui para falar com você hoje sobre logística. Eu vou te passar quais são os conceitos básicos aí, né? O que é a logística, na verdade, te responder essa pergunta. E esse vídeo vai para quem? Esse vídeo vai para você, que é estudante de logística, estudante de administração, estudante de engenharia, né? Você é empreendedor, né? Que está querendo empreender ou já tem a sua empresa, quer conhecer um pouco mais sobre a logística, saber o que é realmente essa área, o que é esse setor. Ou para você também, que já trabalha em logística ou não trabalha, quer saber, quer conhecer uma área nova, é muito bom você saber realmente daquilo que você está falando, né? Então é esse conceito que eu vou te trazer hoje. A gente vai se basear, para definir o conceito geral da logística, a gente vai se basear em 3 itens principais. Vamos lá, vou te falar quais são esses itens. Histórico, certo? A gente vai falar sobre o conceito mundial de logística, certo? Do Conselho de Gerenciamento de Logística, o que é o conceito que ele aplica e qual é a integração que a logística promove. Então a gente vai falar desses conceitos aí. Vamos iniciar então pelo histórico, para a gente saber como que foi a evolução da logística, o que aconteceu, passo a passo, como isso evoluiu através da história e quais foram as passagens que nós tivemos. Então, analisando aqui o nosso histórico, nós tivemos o quê? Nós tivemos a partir da Grécia, né? Bem antigamente, então, no Império da Grécia, no Império Romano, até no Império Bizantino, nós tínhamos aí alguns oficiais militares que eram chamados de logísticas. Eles eram responsáveis por promover aí, então, todos os materiais, todos os suprimentos necessários para os soldados, né? Para quando eles iam para as batalhas. Então, desde essa época, nós já temos um conceito aí do que? Movimentação e materiais, não é? A administração de materiais, a movimentação desses materiais. Então, desde essa época, nós já temos esse conceito. Evoluindo, então, né, de acordo aí com os conceitos históricos que nós temos de 1888 a 1945 o período em que a logística ainda estava, né, no berço aí militar. Ou seja, tudo que foi desenvolvido através da logística de conhecimento, a gente tem princípio aí então em 1888. Quem foi o primeiro então que desenvolveu algo na área da logística? Foi o Tenente Rogers. Ele implantou dentro da escola naval a matéria logística, logística militar, logística para as guerras, para que eles pudessem desenvolver esse conceito, como eu disse, de movimentação e materiais. Vamos partir desse princípio básico, então, para falar de logística. A partir disso que nós tivemos outros 2 militares muito importantes na questão da logística. Um deles, a partir aqui nesse entremeio aqui, escreveu um livro chamado Logística Pura, que serviu de base, na realidade, aí, para o nosso almirante Henry Eccles, na Segunda Guerra Mundial, utilizar todo esse conhecimento e desenvolver realmente a logística na área militar. Perfeito? A partir disso, nós temos aí separado por décadas aqui, então, para marcar para você como foi essa evolução. Na década de 50 e 60, nós tivemos o quê? Então, a partir de 50 e 60, as empresas começaram a se preocupar mais com a satisfação do seu cliente. Tá? E como que a gente promove a satisfação do cliente? A gente sabe que a satisfação do cliente é qualidade, né? O princípio básico de qualidade. Porém, a logística está muito ligada a isso, né? Ao conceito de satisfação do cliente, de satisfazer o cliente. Então, a gente tem que desenvolver, sempre evoluir nos processos logísticos. A partir disso, em 1970, começaram então a surgir os conceitos sobre logística, né? Como o MRP, né? Material Resource Planning, e outros diversos conceitos. Aí começou a se desenvolver, a se analisar, a se estudar um pouco mais a logística e aplicar a evolução em relação a ela. Em 1980, nós tivemos o quê? O boom, o ápice da globalização. O que a globalização trouxe? Trouxe a internacionalização dos produtos. Então, nós tivemos aí importação, exportação, criamos então a logística internacional, começou a se exportar produto, a se importar produto. Então, a movimentação de materiais aumentou, né? A necessidade de administrar de forma correta esse material, né? Demanda. Então, começou a evoluir nesse conceito. A partir da década de 90, nós tivemos então a evolução também da tecnologia, a evolução da informática, não é isso? Então nós tivemos aí o início dos sistemas ERP.
certo? Sistemas ERP a gente vai falar em outra videoaula, que são os conceitos aí que na realidade é um sistema que gerencia todas as informações, né? E a gente vai ver que logística trata de fluxo de informações, então ele que trouxe toda essa integração, como a informática evoluiu, ele acabou evoluindo junto e surgiram aí sistemas ERP, assim como nós temos vários hoje, SAP, TOTOS e diversos outros que a gente vai falar mais para frente. O que acontece hoje, então? Né? Hoje, a logística ela tem um perfil totalmente estratégico dentro das empresas. Nós temos gerenciamento da cadeia de suprimentos, por exemplo, né, que gerencia aí desde o princípio, né, desde do fornecimento da fonte da matéria-prima até a entrega do produto acabado no seu cliente final. Então, é isso que nós temos e hoje a logística ela é tida como um setor estratégico dentro das empresas, tá? É um setor diferencial mesmo, que pode tanto trazer um crescimento expressivo para a empresa, quanto pode, na realidade, acabar não atingindo um conceito de satisfação do cliente, por exemplo. Então, para você empreendedor que está assistindo, você sabe que isso aí é complicado, né? A gente não atingir a satisfação do cliente. Então esse é um breve histórico para você aí ter uma base histórica sobre o que é logística. Então agora a gente vai evoluir para quê? O que a gente vai ver agora, professor? A gente vai ver o conceito aí do Conselho de Gerenciamento de Logística. É o conceito geral. Eu vou colocar um print na tela para você poder acompanhar aí, para a gente poder ver quais são os conceitos aí então que nós temos aplicado no nosso conselho aí de gerenciamento de logística, certo? Como nós temos isso aí aplicado. Então, acompanhando no print aí, ó, logística é todo o processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos que planeja, estrutura e controla de forma eficiente e eficaz o fluxo e armazenamento de materiais, bens, serviços e informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de garantir a satisfação do cliente. Então, a gente partindo desse princípio, né, vamos frisar aí quais são os pontos principais desse Conselho de Gerenciamento de Logística, que é o órgão principal hoje, o órgão máximo que a gente tem falando de logística. Então, ele planeja, estrutura e controla, certo? Então, aí nós temos as três fases principais, o planejamento, a estruturação e o controle. Mas como isso tem que ser feito? Tem que ser feito de forma eficiente e eficaz, certo? O quê? O fluxo e o armazenamento. Então, nesse ponto aqui, pessoal, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o fluxo e o armazenamento. Então, nós já temos dois pontos principais aí, certo? O fluxo, o que é o fluxo? O fluxo nada mais é do que a movimentação. O fluxo é a movimentação do material. Então, todo o material dentro da logística, ele faz essa movimentação. Seja num processo de recebimento de materiais, seja num processo de guarda e conservação, seja num processo de alimentar a produção ou de distribuir produtos, não é? E o armazenamento, quando a gente fala aqui, ó, do armazenamento, nós estamos falando do quê? De guarda e conservação. Olha só que bacana esse conceito, então. Guarda e conservação do quê? Nós vimos ali bens de consumo, materiais, não é isso? Serviços também. Então, esses são os dois princípios básicos que o CLM fala para nós, certo? Então, tudo vai se basear em fluxo e armazenamento. Fluxo, movimentação, armazenamento, guarda e conservação. Mas de que forma nós fazemos isso? É isso que o conselho nos fala. Nós planejamos, estruturamos e controlamos, certo? Eu estou preparando várias videoaulas para você, que nelas a gente vai ver diversas ferramentas, a gente vai ver diversas áreas aí da logística. Mas por hora a gente precisa saber o quê? Que é exatamente esse o conceito da logística hoje, certo? Quando nós falamos de planejamento, nós temos de repente um PCP, Planejamento e Controle de Produção, área muito importante, nós temos planejamento de transportes, não é isso? Roteirização, definição de preço de frete, custo de transporte, tudo isso entra em planejar. Planejar um transporte, planejar o abastecimento da produção, então tudo isso está em planejamento. Quando a gente fala sobre estrutura, tá? Em armazenamento, aqui a gente pode ter o quê? Qual vai ser o layout do meu armazém, não é isso?
no meu fluxo aqui, qual vai ser meu fluxo de processo, como isso vai acontecer, como o material vai caminhar dentro de um processo produtivo. Então isso é estrutura. E quando a gente vem aqui e fala sobre controle, o que nós temos como controle aí, não é isso? Quando nós falamos de roteirização, nós também temos aí o rastreamento. Então, se nós estamos rastreando o caminhão, nós estamos controlando num processo aí, não é? De logística, de fluxo, de movimentação. Quando nós falamos de armazenamento, quando nós usamos um ERP, por exemplo, para fazer o controle aí dos nossos materiais dentro da empresa, quando entrou, quando foi utilizado, quando saiu, quando deu baixa no estoque, nós estamos fazendo o quê? Estamos controlando. E sempre deve ser de forma eficiente, ou seja, o processo tem que garantir que nós possamos atender aí a necessidade. Então tem que ser eficaz. Esse, pessoal, então é o conceito do CLM, tá? Do Conselho de Gerenciamento de Logística. E o que promove então? Então vai promover uma integração, certo? Que integração é essa que é promovida? Então a gente tem um conceito hoje que nós chamamos de logística integrada. Por que é logística integrada então? O que ela promove de diferente? Ela vai promover então uma integração nos fluxos de processos, perfeito? Quando a gente fala aí de um conceito que a gente vai trabalhar em outras videoaulas, gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Então, nós temos vários processos dentro de uma cadeia de suprimento, dentro de uma cadeia logística. Então, a logística ela é integrada, por quê? Porque ela integra, então, os fluxos de processo, todos os processos. Tiago, dá um exemplo de um processo aí. Processo de recebimento de materiais dentro de uma empresa, certo? Mas esse processo tem que ser olhado unicamente? Não, ele tem que ser integrado. Ele tem que ser integrado com outros processos, processo de compra, por exemplo, né? Processo de previsão de demanda, isso é muito importante. Então, a logística integrada, ela integra todos esses processos para que nós possamos fazer o quê? Processos eficientes com entregas eficazes. E o que mais a logística integrada faz? Ela gerencia as informações. Por quê? Quando a gente volta lá no conceito de ERP, nós vamos ter diversas informações, desde demanda, necessidade de material, certo? Até o quanto será produzido numa indústria, como será entregue numa transportadora ou numa empresa de serviços também, né? Quais são os suprimentos que eu preciso. Então, tudo é informação e tudo passa dentro da logística integrada, ela integra todas essas áreas. E ela integra também as atividades e operações. Como assim? Como eu acabei de dar o exemplo para você. Nós temos atividades e operações de compra, nós temos atividades e operação de recebimento de material, depois nós temos atividades e operação de abastecimento. Esse abastecimento pode ser de materiais para uma linha produtiva, pode ser de materiais para distribuição, no caso de um centro de distribuição, sendo ele cross-docking ou transit point, a gente vai falar sobre isso em outras videoaulas, né? Então ele integra também as atividades e operações. Então, hoje, nessa videoaula, eu queria passar para você esse conceito básico aqui, então, do que é logística, né? Então, para a gente integrar, a gente já viu o conceito histórico, já vimos o conceito do CLM e o que a logística promove para nós hoje. Claro, com a interação hoje da tecnologia, da internet, a gente consegue ter essa integração muito maior. E vimos também aqui como é realizado através do CLM, vimos na prática como isso é aplicado. Pode ser aplicado à indústria, é aplicado a transportadoras, a empresas de serviços, né? Então eu espero que esse conteúdo te ajude, né? Te traga um pouco mais de conhecimento ou reforce o conhecimento que você já tem. E eu vou te pedir uma coisa, se você gostou, se você curtiu, achou que integrou, que trouxe conhecimento para você ou confirmou, faz o seguinte, subscreve no canal aí, subscreve no canal, curte a minha página no Facebook, compartilha para o pessoal. Também tem uma página, entendeu? Entra lá nessa página, se subscreve que você vai receber o print dessa aula aqui em PDF. Eu vou te enviar ela e me acompanha aí, me acompanha que a gente sempre vai ter novas videoaulas, novos conceitos, tudo aplicado sobre logística aí. Valeu, obrigado e até a próxima. Vamos nessa!